Quero saudar todos que nos assistem pela TV Manaim, também pelo canal oficial da Igreja Cristã Maranata, com a paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando mais um episódio do programa Ciência e Fé. Desta vez com o tema Planetas Habitáveis. Este tema, na realidade, é uma sequência do que foi tratado no último episódio, em que abordamos sobre o design inteligente, mas falando sobre os fatores antrópicos, ou seja, aqueles fatores que permitem a existência da vida na Terra, até mesmo da própria vida inteligente, a vida do ser humano. E hoje nós vamos abordar aqui também alguns aspectos que vão tratar de como o nosso planeta ele tem características próprias para a existência da vida, a existência do ser humano. E para tratar a respeito desse episódio, estamos aqui com alguns pastores, membros do grupo Ciência e Fé, para falar a respeito desse assunto. Está aqui conosco o pastor Felipe Salomão, a paz do Senhor. A paz do Senhor, a todos os ouvintes, telespectadores e também ao William. Maravilha. Alegria estarmos juntos aqui. Amém. Pastor Tiago Costa, a paz do Senhor. Paz do Senhor, vamos junto, né? Vamos, De novo. vamos sim. Apenas relembrando a todos que estão nos assistindo aqui que nós, nos nossos episódios, sempre abordamos a diferença fundamental que existe entre ciência e fé. A ciência faz parte do conhecimento humano, ela é tão fundamental para o desenvolvimento da tecnologia, de tantas coisas que nós temos acesso. Mas a fé, ela é de uma outra medida. Enquanto a ciência ela faz parte das 4 medidas do universo, altura, largura, profundidade e o tempo, a fé ela vem da eternidade de Deus. E ela vem com uma ação de Deus na vida do homem. Ela é o elo em que permite o homem de ter o contato com as coisas do Senhor. E ela também nos permite entender mistérios que vêm da eternidade de Deus. Então, trazendo aqui sempre essa diferença que é importante a gente mencionar nos nossos programas, vamos começar falando então desse tema, né? Planetas habitáveis. Então a gente tem, na verdade, alguns critérios. A gente até falou, de uma certa forma, no último episódio, de fatores que permitem a existência da vida aqui na Terra. E é importante a gente estabelecer aqui logo no início alguns critérios. Que critérios, pastor Salomão, seriam esses para que ocorra, né, a habitabilidade na Terra? Muito bem citado, William. São fatores determinantes para a vida, né? E começa principalmente pela localização que a Terra se encontra hoje na sua distância do Sol. Então, essa distância, ela é, vamos dizer assim, milimetricamente calculada para que haja realmente uma zona habitável. Essa zona é que garante a temperatura ideal, a existência de água líquida, entre outros fatores que a nossa Terra, né, que nós habitamos, possui. Também o tamanho, a composição, né, do nosso planeta favorece a essa habitabilidade, que no caso você tem a possibilidade de ter vários materiais, pode ter ali uma composição de vários outros elementos que nos permite habitar nesta Terra. Também tem a questão da atmosfera, que termina sendo um campo, né, que nos protege das diversas radiações. Nós temos ali o ozônio, né, que faz parte da camada de ozônio, que se torna um filtro natural. Nós temos a questão do campo magnético da Terra, que é a sua composição desde o magma, né, que é o centro da Terra, até a sua crosta, que é a parte mais superior, e a presença da água, que é um fator determinante hoje para que haja vida dentro dessas características habitáveis. Certo. Então, todas essas características que o pastor Felipe trouxe aqui são características que tornam o planeta Terra plenamente habitável. E aí nós poderíamos chamar qualquer planeta que tivesse essa característica um planeta habitável. Mas nós sabemos das inúmeras dificuldades de se encontrar um planeta que tenha essas condições. Nunca foi encontrado e jamais será encontrado mesmo, porque a própria palavra do Senhor, nós vamos falar sobre isso, ela aborda esse aspecto. Mas aqui é importante que existem algumas singularidades do planeta Terra, né, que permite a Terra de fato ser habitada. E eu vou até citar uma delas, que é a própria questão da existência
da água líquida que o pastor Felipe Salomão já começou a trazer aqui para nós. Então, a água líquida, ela propicia reações químicas, ela é um solvente universal, que foi falado até no último episódio. Exatamente. Então, ela vai permitir que os seres vivos, por meio da absorção do líquido da água, ele consiga absorver outras propriedades químicas que são fundamentais para a formação de moléculas mais complexas e aí, por diante, a vida ser estabelecida. E a própria composição, o pastor Felipe Salomão citou a questão do próprio efeito estufa, né? A quantidade, a percentual exato, que é finamente ajustada, a quantidade de gás carbônico que vai permitir, inclusive, as plantas fazerem fotossíntese. Se fosse um pouquinho mais, causaria uma desordenação completa no planeta. Se fosse um pouquinho menos, as plantas não conseguiriam fazer esse fenômeno, morreriam. Então, são algumas singularidades que ocorrem no planeta Terra que torna ela com características bastante específicas, né, pastor Tiago? Nós temos assim inúmeras dessas características, né? Quando a gente fala de planetas habitáveis, as agências espaciais, né, internacionais, elas procuram as características que nós temos na Terra, elas procuram essas características em outros locais, e que é praticamente impossível de encontrar, né? Nós vamos ter, por exemplo, o nosso sistema solar, ele é extremamente calibrado para que possibilite a vida aqui. Inclusive, nós temos um vídeo para passar para os irmãos com algumas dessas características do planeta Terra. O planeta Terra, do ponto de vista estatístico, ele é um achado assim, muito específico. A probabilidade de existir outro é muito pequena. Nós estamos vendo aqui, por exemplo, o sistema solar nosso, nós temos Júpiter. Júpiter é o nosso defensor cósmico. Ou seja, tudo que vem contra a Terra, asteroide, ao passar pela órbita de Júpiter, ele é atraído, dissolvido. E aí é o nosso chamado defensor cósmico, né? Ele, por ser tão grande, por ser muito grande, ele vai atrair. A posição da Terra, por exemplo, essa posição da Terra é ideal dentro do sistema solar, e a posição do sistema solar na Via Láctea também é ideal, que não é muito perto do centro da galáxia, onde nós teríamos uma gama de estrelas muito grande ali, a radiação seria muito forte. Então, nós estamos numa posição privilegiada dentro da galáxia, nós estamos numa posição privilegiada dentro do sistema solar, a órbita do planeta Terra, a velocidade que o planeta Terra gira em torno do Sol é perfeita. Isso aqui é interessante, isso aqui, dá uma pausa aqui por gentileza. Esse eixo de inclinação da Terra, ele é ideal para que haja as estações do ano, para que tenha outono, inverno, primavera, verão, e para que as estações do ano sejam invertidas no hemisfério norte e no hemisfério sul, entendeu? Esse eixo de inclinação, por exemplo, ele foi colocado aí pelo Senhor de uma forma maravilhosa, e ele é regulado, porque precisa de regulação, e quem regula esse eixo da Terra é a Lua. A Lua é colocada no local, numa distância tal que vai regular esse eixo da Terra e regular também as marés. Então você vê como são características singulares, né? E o interessante é que esse eixo da Terra aqui, ele mudou. Nós estávamos conversando há pouco, né, sobre isso. O maremoto que teve nas Filipinas, ali na região da Oceania, mudou esse eixo da Terra, tão forte que foi. Isso mudou os cálculos da NASA para um monte de coisa, mudou algumas questões climáticas. Então você vê que o próprio eixo, pode soltar o vídeo, o próprio eixo da Terra é uma questão que foi milimetricamente calculada pelo Senhor para que houvesse toda essa dinâmica que nós temos das estações do ano. E aí as estações do ano vão influenciar os animais, que eles vão migrar de um hemisfério para o outro, fugindo do frio, e com essa migração eles vão auxiliar na cadeia alimentar. Rapaz, isso é um sistema complexo, extremamente que complexo. Só poderia sair da mente do Senhor. Por isso o louvor é o nome do Senhor. Nós só citamos algumas delas aqui, né? Sim. Algumas delas. E até colocar assim, é tão preciso isso, né, Tiago e Willer, que assim, você vê a proporção de nitrogênio, oxigênio, os gases que compõem a atmosfera, eles são de extrema importância, né? Você vê para a sobrevivência do homem, né? Nós verificamos os sinais vitais. Se o homem baixa um pouquinho do percentual de oxigênio, ele já desmaia, alguns não conseguem mais ter a noção. Então, foi realmente dentro de uma proporção ideal para que não houvesse nenhuma
nada que pudesse atrapalhar. É realmente o habitat necessário para o homem, né? Para o organismo. É muito bem ajustado, né? A quantidade de oxigênio de 21% aproximadamente. Isso, 21%. O gás carbônico é 0,036%. A quantidade de nitrogênio é maior, né? Na atmosfera. 78%. Aqui, por exemplo, vai falar do núcleo da Terra também. Essa composição rochosa também foi o que o pastor Felipe falou no início, da magnetosfera. Ela vai criar um campo, por causa dessa situação aqui do planeta, vai criar um campo eletromagnético que vai desviar os jatos de plasma do Sol, né? E esses jatos, eles podem acabar com a vida completamente, mas o campo da magnetosfera desvia isso, né? Nós vamos ter aqui as placas tectônicas. As placas têm que ter atividade vulcânica e placa tectônica para renovar os elementos químicos. Então, você vê que a Terra ela é muito bem ajustada para que a vida fosse estabelecida. Para que a vida fosse... E aí, quando as organizações espaciais dos países eles procuram características desse tipo, não encontram, porque é muito singular. É muito interessante essa visualização, né, do planeta, inclusive por dentro, porque leva o nome do planeta Terra. Muitos até vão dizer assim, mas a maior quantidade que se observa do lado de fora é a quantidade de água. Mas quando nós falamos, por exemplo, nesse percentual de presença de mais de 70% de água, estamos falando da superfície da Terra. Mas por dentro, o nosso planeta é um planeta rochoso. E é por isso também que ele vai se chamar Terra e precisa se chamar Terra mesmo. Então, todos esses aspectos são importantes e vão contribuir, de fato, para a existência da vida aqui. Agora, saindo desse ponto, indo para a palavra, né, eu acho que alguns textos que já vai nos falar a respeito dessa questão. Por exemplo, Isaías 45, que é o verso 18, né? Porque assim diz o Senhor que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez, ele a estabeleceu, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor, não há outro. Então, o Senhor, ele fez com todas as características que eram necessárias para que houvesse vida, e ele a formou para que ela fosse habitada, para que o homem estivesse nela. Sim. Isso é importante porque menciona, inclusive, aqui a palavra na criação de todas as coisas. E só complementando aqui, William, eu estava lembrando agora do percentual de oxigênio na Terra de 21%. Esse percentual, se fosse um pouquinho mais elevado, mesmo mais oxigênio, a Terra entraria em combustão espontânea, explodiria tudo. Se fosse um percentual menor, nós morreríamos sufocados. E essa foi uma preocupação, por exemplo, de Oppenheimer, quando ele fez a bomba atômica, ele estava preocupado, se eu vou alterar a atmosfera, em algum momento, isso pode causar um efeito global. Então você vê como o nosso planeta Terra ele é minimamente calculado, minimamente calibrado para essa composição da vida, para que a vida fosse estabelecida aqui no nosso planeta. É muito interessante, né? Muito interessante. E até essa característica que o pastor Tiago falou também, quando a gente vê a crosta, né, o magma, né? Porque esse interior da Terra, ele garante também alguns nortes, né, como a garantia da localização do norte magnético, que é a composição ali, né, dos metais rochosos que estão localizados na parte norte do planeta, que garante a localização até hoje. Quando descoberto, né, deu a capacidade do homem ter a bússola, né, que é a capacidade de se guiar. Então, tudo isso foi providência do Senhor para que o homem pudesse habitar na Terra e ter a sua localização. E essa geolocalização não só está no homem, né, na sua busca, nos animais, né? Nas aves migratórias, todas elas seguem ali o norte magnético, que é um campo que não é visível, não está aos nossos olhos, mas que existe e que coopera aí para que a Terra pudesse ter a vida, né? Exatamente. Há outros textos também, né, que nós poderíamos trazer, inclusive, pastor Tiago, em relação a esse aspecto que foi falado aqui, dos maremotos. Sim. É um texto da palavra que vai falar a respeito desse acontecimento especificamente. Desse maremoto fica em Lucas, né? Lucas, ele fala o seguinte, ó, que haveria ali o bramido das ondas do mar,
e os homens desmaiando de terror pela expectativa das coisas que iriam acontecer, mover a terra do seu lugar, igual a gente falou que o eixo da terra moveu. Exatamente. Isaías 13, moverei a terra do seu lugar. Perfeito. Mostrar que o Senhor é poderoso. Então, esses textos já estavam estabelecidos na palavra, né? Amém. Justamente para a gente poder trazer isso que já estava profeticamente inserido na palavra do Senhor. Né? Bem, nós já conhecemos outros planetas, inclusive do sistema solar. Há uma pergunta que fica no ar, né? Muitos fazem essa pergunta. Será que haveria algum outro planeta que poderia dar suporte à vida? E eu até, né, dentro dessa pergunta, para deixar aqui para os pastores comentarem, muito se tem falado, inclusive nas mídias sociais, a gente escuta muito a respeito disso, em podcasts, enfim, a respeito da chegada do homem em Marte, por exemplo, que não é o planeta mais próximo da Terra, mais próximo a eventos, mas por condições afins, se tem uma expectativa em relação a Marte. No caso, isso seria possível, a chegada do homem lá e até mesmo a colonização de Marte, como muitos propõem? A gente encontrar um planeta que seja habitável é muito difícil. Primeiro que encontrar um planeta fora do sistema solar é muito difícil. Depois eu vou até explicar por que isso. Mas no nosso caso aqui do nosso sistema solar, o Marte, por exemplo, ele está na zona habitável do sistema solar. Só que Marte ele não tem nenhuma das outras características necessárias para que haja suporte de vida. Então muitas pessoas falam, não, vamos fazer isso para terraformar Marte, para trazer uma atmosfera. Isso é praticamente impossível, você conseguir calibrar todas essas variáveis que nós falamos aqui do planeta Terra, com simplesmente soltar umas bombas lá. Não é bem assim. O Senhor, ele calibrou porque ele é poderoso para fazer com a sua palavra. E aí, vamos voltar à questão de colonizar Marte. A gente tem uma visão, às vezes até uma visão daquilo que é o cinema, daquilo que é os livros, né? Essa visão mais cinematográfica de que viajar no espaço é fácil. Não é fácil. A microgravidade, ela acaba com o corpo humano. Ela faz com que as articulações se afastem, o intestino, por exemplo, ele se afasta. Então, quando o homem tem a reentrada no planeta, por exemplo, isso tudo é comprimido e traz sérios problemas de saúde para os astronautas, por exemplo. Eles têm vários acompanhamentos depois que eles ficam muito tempo expostos à microgravidade. Muda a estrutura corporal. Uma viagem, por exemplo, daqui para Marte, quando o homem chegasse lá numa nave, ele não conseguiria descer da nave. Tamanha foi a exposição dele à microgravidade, chegar lá ele não tem capacidade de descer da nave. Quando chega à Terra de volta, você tem que ajudar o astronauta a sair de dentro da nave, porque a estrutura corporal dele sofreu muito com as velocidades, com os Gs, né, que é a velocidade 3, 4, 5 Gs, 5 vezes a gravidade. Então isso acaba com o corpo humano. Então chegar em outro planeta, igual a gente vê em filme, que pousa, o camarada desce, sai andando, isso aí não existe, isso aí é coisa de filme. Chegar em outro planeta é muito difícil, você teria que ter outra pessoa lá para te ajudar a descer. E a gente vem e volta para um dilema, né? Como que eu vou ter uma pessoa lá para ajudar a descer, se a primeira pessoa que foi não conseguiu descer? Então é muito difícil você ter uma colonização de outro planeta. É praticamente impossível, né? Nós não temos tecnologia para isso e nós, do ponto de vista científico, é muito difícil, pouco provável, e do ponto de vista da palavra é impossível, porque em Atos 17, 26, vai falar assim, e de um só fez toda a geração dos homens, para habitar sobre a face da terra. Determinou os tempos, já dantes ordenados, ou seja, o tempo do Senhor já estava ordenado. E os limites da sua habitação. O limite da habitação do homem é na terra. Então, o homem não vai conseguir habitar em outro lugar. E quando você fala de um planeta aqui perto, e viajar para Marte é um negócio complicado, porque você só consegue fazer isso em 2 meses, às vezes em 2 anos. Por conta da posição de Terra e Marte. Você tem que calcular para você conseguir chegar, porque senão a viagem se torna impossível, senão você começa a perseguir um planeta que está muito mais rápido que você. Então você tem que calcular isso certinho. Então você consegue fazer isso em 2 meses, a cada 2 anos. Você tem essa janela de decolagem, entendeu? E aí chegando lá não consegue descer, então é muito complicado. E quando você acha planeta em outro lugar, às vezes achou um planeta em tal lugar, é um planeta habitável. Primeiro,
Para você achar um planeta em outro sistema solar, em outra estrela, você tem que dar sorte de estar olhando para a estrela e, de repente, o planeta passar na frente da estrela e você vai ver um pontinho preto. Para poder observar. A foto que existe de qualquer planeta achado é essa. É uma estrela com um pontinho preto no meio dela. O resto é tudo imaginação. É tudo questão artística. Então é muito difícil você achar um planeta, porque ele não emite luz. Então quando você dá sorte de estar olhando para a estrela e de repente passa um ponto ali, você fala, opa, tem um planeta ali. Aí você consegue daqui a pouco calcular algumas coisas dele. Mas o resto, tudo é imaginação, tudo é artístico. Inclusive, para ir para a Lua já é uma dificuldade incrível, né? Muitos até perguntam assim, mas se o homem teve tecnologia para ir para a Lua naquele tempo, né? Por que não volta? São bilhões de dólares de investimento. Né? Então é muito difícil. Agora imagina uma missão como essa. Né? Uma viagem num transporte, né? Você acondicionar isso tudo unido, né? Ao que o Tiago falou, a nossa capacidade do corpo, dos músculos, dos tendões e tal, ali ser comprimido, voltar, é bem complicado. E o que o Tiago falou é muito importante, porque o planeta ele não emite luz. Então, como é que eu vou achar algo no escuro? Não tem como achar. É algo impossível olhando para o espaço. É diferente de uma estrela que está emitindo luz, você consegue identificar, marcar, posicionar, né? Até fala-se na topografia, né? Locar bem a estrela, né? Com pontos. Mas num planeta é bem complicado, ele tá recebendo luz. A Terra própria recebe luz, ela não emite luz, né? Então, eu acho bem interessante isso, porque a ficção ela traz como se fosse algo bem simples, e não é. A questão de você chegar em outro planeta, a questão também da biologia das células, né? Até o Willer pode contribuir melhor, mas assim, a questão do sistema orgânico em si, em estar exposto àquilo dali, as novas radiações que vão sendo passadas no espaço, a forma que você está recebendo essa radiação, então tudo isso desorganiza para que você possa chegar num outro local, né? E simplesmente descer como se estivesse descendo de um carro, não é assim, né? Não é tão simples e é bem complicado. E fora que a viagem é uma viagem que, imagina os irmãos que estão nos assistindo, às vezes não tem essa noção. Você tem um carro e você viaja daqui de Vitória para São Paulo. Se esse carro der defeito no meio do caminho, você para, vai na oficina, né? Imagina uma nave espacial onde todo o suporte de vida do astronauta está ali dentro. Tem o oxigênio, se der problema, os astronautas morrem. O suporte de vida, se der problema, morre. Falta de água, morre. Se não tiver como excretar ali tudo aquilo que eles não precisam para fora da nave, eles morrem. Então, a viagem é muito difícil, não é uma viagem fácil. Então, a gente pensa assim, nessa visão hollywoodiana, né, que a coisa é fácil, não é muito difícil. Tendo em vista recentemente o que ocorreu com os astronautas agora, estamos em 2025, Sim. Né, que estava uma missão fora da Terra, né, e já tiveram dificuldade imensa. Quanto tempo eles ficaram? Eles ficaram 9 meses. 9 meses. Era para ter ficado 2 semanas. E ficaram 9 meses. E há muitos problemas, vão enfrentar muitos problemas de saúde. Muito bem. Aí a gente entra também em um outro aspecto.